Nós estamos aqui em mais um talk. Quem gosta de talk aqui? Eu sou apaixonado com talk. E a gente vai trabalhar bastante hoje o tema alcoolismo. E para isso, nós trouxemos aqui 4 pessoas ilustres da nossa igreja, que é o pastor Marcelo, nosso pastor presidente. Aleluia! A Patrícia, que é psicóloga. O Marciano, que é que entende bastante a respeito do assunto e vai falar conosco aqui também. E o nosso pastor Joel, que é um dos nossos pastores também aqui na IBCL. Nós podemos tomar o nosso assento. Eu vou pegar mais um aqui, pastor, para eu ficar assim. Isso. Aí. Pode pular. Pode pular. Glória a Jesus. Quem está feliz de estar aqui hoje? Não, quem está feliz de verdade. Vamos lá, quem está feliz de estar aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos começar falando um pouquinho a respeito desse assunto, que é muito importante, né? Hoje no Brasil, causa grande preocupação o alcoolismo na adolescência. Uma vez que os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo e as meninas estão bebendo tanto ou mais que os meninos. Uma pesquisa encomendada pela Unifesp revelou que 60% dos adolescentes com menos de 18 anos já experimentaram álcool. Desses, cerca de 15% têm entre 10 e 12 anos. Outra pesquisa feita pelo IBGE mostrou que 27% das pessoas entre 18 e 24 anos bebem ao menos uma vez por semana. Números aí alarmantes que mostram a potência da droga e a sua penetração na sociedade brasileira. O alcoolismo ele nunca foi um problema exclusivo dos adultos. Pode também acometer adolescentes e jovens. Hoje no Brasil causa grande preocupação o fato de que jovens comecem a beber cada vez mais cedo e as meninas a beber tanto ou mais que os meninos. Pior ainda é que certamente parte deles conviverá com a dependência do álcool no futuro. Para essa reviravolta em relação ao uso do álcool entre os adolescentes, que ocorreu bruscamente de uma geração para outra, concorreram diversos fatores de risco. O primeiro é que o consumo da bebida alcoólica é aceito e até estimulado pela sociedade. Pais que entram em pânico quando descobrem que o filho ou filha fumou maconha ou tomou um comprimido de êxtase numa festa. Costumam achar normal que eles bebam, porque, afinal, nossa geração bebe. Sem desprezar os fatores genéticos e emocionais que influem no consumo da bebida, o álcool reduz o nível de ansiedade. Algumas pessoas estão mais propensas a desenvolver o alcoolismo. A pressão do grupo de amigos, o sentimento de onipotência próprio aí da juventude, o custo baixo da bebida, a falta de controle na oferta e consumo de produtos que contêm álcool, a ausência de limites sociais colaboraram para que o primeiro contato com a bebida ocorra cada vez mais cedo. Não é raro o problema começar em casa, com a hesitação paterna na hora de permitir ou não que o adolescente faça o uso do álcool, ou com o mau exemplo de que alguns pais dão, vangloriando-se de serem capazes de beber uma garrafa de uísque ou 10 de cerveja num final de semana. Não se pode esquecer de que, em qualquer quantidade, o álcool é uma substância tóxica e que o metabolismo das pessoas mais jovens faz com que seus efeitos sejam potencializados. Não se pode esquecer também de que ele é responsável pelo aumento do número de acidentes e atos de violência, muitos deles fatais, a que se expõem os usuários. Proibir apenas que os adolescentes bebam, então, não adianta. É preciso conversar com eles e expor-lhes a preocupação com sua saúde e segurança e deixar claro que não há acordo possível quanto ao uso e abuso de álcool dentro e fora de casa.
Por isso, então, nós convidamos o pastor Marcelo, convidamos o pastor Joel, a Patrícia e o Marciano para uma roda de conversa aqui no Stronger. E as perguntas, elas podem ser feitas online. Eu vou estar aqui com o meu celular online pela internet. Então, você que está em casa, quiser mandar alguma pergunta para nós, envie lá no chat que eu vou pegar a sua pergunta aqui online e vou trazer ela aqui para a conversa, né? Então, elas podem ser feitas por meio do YouTube. Nós temos o nosso amigo Luiz, que estará aqui nos ajudando. Ele tem também alguns papéis. E você, então, aqui da plateia, que quiser fazer alguma pergunta, levante aí a sua mãozinha. Ela já levantou, pode levar para ela. E quem quiser fazer mais perguntas aí, você pode fazer a sua pergunta. O Luiz vai levar para você um papel e uma caneta. E ele estará também com o microfone. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, se levantar, eu quero fazer uma pergunta também, é muito bem-vindo, tá? Então, vamos logo começar com esse assunto que eu estou curioso para saber o que vai sair daqui hoje. Nós vamos conversar bastante, então presta atenção, a partir de agora, fixa aqui, que vai sair muito conhecimento aqui para você. Beleza? Então, vamos começar então com o pastor Joel. Pastor Joel, eu posso beber socialmente um pouco de vinho, um pouco de caipirinha, ou um pouquinho de cerveja? O que o senhor acha? Não está funcionando? Pode passar isso aqui. Legal. É bom ver todos aqui, né? Todos e todas. Sejam muito bem-vindas, bem-vindo. A Berê, que faz muito tempo que a gente já não se vê, né? Beleza. Muito bom, viu? E tem alguém visitando aqui a gente pela primeira vez? Isso. Bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Beber socialmente é uma pergunta que todo mundo quer fazer, né? Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu estava ainda estudando para entrar na faculdade, eu fazia o cursinho para entrar na faculdade lá na Avenida Paulista. No objetivo da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é a maior avenida que tem lá, principal lá da cidade de São Paulo, né? E tem uma torre grande lá, chamada TV Gazeta, e era lá. E aí eu já trabalhava, já naquela época, e eu estava fazendo cursinho. Então eu trabalhava o dia inteiro e fazia o cursinho à noite, para entrar na faculdade. E aí o pessoal chegava assim e falava assim, vamos dar uma saída lá na Avenida Paulista? E como é a Avenida Paulista, né, é legal, é bacana a gente sentar lá nas mesinhas assim, né? E a gente sentava lá na mesinha lá e ficava tomando, né? Eu não tomava muito, mas eu já cheguei a tomar, né? E ali, socialmente, a gente lá ficava tomando porque aquilo lá dava como é que eu falo? Um status de coisa legal, né? De coisa bacana, porque você está lá sentado lá na Avenida Paulista, vê os carros passando, a tua galera está bebendo, você também está bicando um pouquinho, né? Nunca eu bebi para ficar tonto, isso não. Mas a gente fica lá, né, e todas as vezes eu matava a aula, bebia um pouco, ficava com a galera, sentia aquela vontadezinha, que legal e tal, não sei o quê. O primeiro copo é bom, depois começa a ficar azedo, principalmente a cerveja, né, começa a ficar azedo. Qual que foi o resultado disso? Tomei bomba. Não passei na faculdade, né? Eu gastei meu dinheiro pagando o cursinho, gastei meu dinheiro com os amigos lá, bebendo, comendo e tal. Ou seja, qual que foi o resultado daquele ano lá que eu fiquei desse jeito? Matava a aula, quer dizer, eu pagava para ir para o cursinho, matava a aula para ficar lá na rua, lá, bebendo, né? E não consegui. Aí eu falei assim, nossa, minha vida então desse jeito não vai dar certo não, né? Desse jeito, ficar matando aula, ficar pagando cursinho, ficar saindo com a galera lá daquele jeito. E engraçado que depois
aqueles amigos que eu tinha naquela época, eu nem lembro mais quem era. Nem sei quem que era, nem sei. Nunca mais tive contato, né? Nem sei. Aí depois, no outro ano, eu falei, não, eu vou fazer diferente. Aí eu comecei a trabalhar lá no cursinho do Ângulo, entrava às 7 horas da manhã, saía às 11 horas da noite. Eu trabalhava fazendo audiovisual, ficava passando slide, essas coisas lá para os professores, e eu trabalhei. E eu trabalhava das 7 da manhã até 11 horas, almoçava, e depois da tarde inteira eu estudava, e à noite eu estudava também. Qual que foi o resultado disso? Em vez de ficar lá na Avenida Paulista, lá, né? Qual que foi o resultado disso? Graças a Deus eu passei aqui na UFLA, né? E depois disso também, eu nunca mais bebi, mas eu tinha um amigo meu que morava comigo, lá no Brejão, lá no Brejão, sabe o que é Brejão? Né? Lá no alojamento da UFLA, lá, que o cara veio de Barbacena. E o cara de Barbacena, ele fala assim que ele toma cachaça em vez de água, e é verdade mesmo, sabe? O cara era cachaceiro de primeira, né? Mas a vida dele era sair à noite, tomar todas que eles podiam tomar, e quando ele voltava, sabe onde ele ficava? Agarrado na privada. Sem brincadeira, ele ficava assim, ó, agarrado na privada, assim, ó. Sabe por quê? Vomitando tudo que ele tomou, né? E ficava assim, nossa, hoje está ruim e tal, não sei o quê, e ficava agarrado lá na privada, assim, vomitando. Eu falei assim, meu Deus, essa vida aí eu não quero para mim não, né? E ele acabou ficando assim 5 anos, né? Depois eu fiquei sabendo que ele namorou uma menina, depois largou, não sei se teve filho, não filho, enfim, a vida dele, né, virou do avesso. Ou seja, uma coisa que pode começar pequenininho, ainda bem que eu não continuei nesse negócio de ficar indo lá na Avenida Paulista, né, continuando daquele jeito lá, porque não deu nada. Mas pode começar pequenininho, mas o negócio fica grande depois. Eu acho que todos vão falar isso aqui depois. A conclusão que eu cheguei, não vale a pena. A gente vai gastar nosso tempo, dinheiro, e você vai dar muita descarga. Muita. Você vai pagar para beber e vai pagar para descargar. Vou te avisar, não vale a pena. Legal. Tá me ouvindo? Muito legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos passar aqui para o pastor Marcelo, uma pergunta muito importante que a gente pensou aqui. Foi... Pastor Marcelo, qual a orientação da IBCL quanto a bebidas? O que a igreja orienta quanto a bebidas alcoólicas? Bem direto, não convém beber. Na Bíblia, a gente não vê uma proibição direta, né? Não beberás, não existe isso na Bíblia. Mas a Bíblia tem o capítulo 14 de Romanos. E lá na Bíblia fala assim, se alguma coisa escandalizar o seu irmão, não faça. Paulo dá até um exemplo forte de comer carne, né? Ele diz assim, se comer carne escandaliza seu irmão, não coma carne. Então, a bebida alcoólica hoje, ela ficou muito associada a formas de mundanismo. Então, eu converso com pessoas que tiveram essa experiência no passado de beber e, vamos dizer assim, de andar pelo mundo, né? E eles dizem assim, a cerveja, por exemplo, hoje é a porta de entrada para todas as outras formas de mundanismo. Vai ter tanto bebida mais forte, como drogas, como conversas imorais, como atos imorais.
e vai por aí afora. Pensamentos imorais, discussões, brigas, inimizades. Então, a gente tem orientado assim, olha, não beba, evite a bebida. Principalmente se ela for visível para outros, né? Publicamente, ou você, alguém está vendo. Porque mesmo que você não se embriague, aquilo vai ser muito difícil se alguém ver, a pessoa entender que você faz uso da bebida de um modo muito leve, de um modo apenas para abrir o apetite, por exemplo, ou só para aliviar um pouquinho a tensão. É quase impossível que isso não pareça que você é uma pessoa que bebe muito. Imagina uma situação. Alguém vai à sua casa e, por acaso, você abre a geladeira com essa pessoa na sua casa, uma pessoa que você está evangelizando, por exemplo. Você está um colega, um amigo, você está falando de Jesus para ele, falando de como o Senhor é maravilhoso. Ele vai na sua casa um dia e ele pede um copo de água e você fala gelada, ele fala gelada. Aí você abre a geladeira assim, você não, né? A pessoa que tem o costume de beber. Provavelmente as latinhas de cerveja estão lá na geladeira, mesmo que ele tome uma por dia. Não vai ficar bêbado por isso. Ou lá uma garrafa de vinho ou 2 garrafas de vinho, mesmo que ele tome uma taça por dia, não vai ficar bêbado por isso. Mas a hora que abre a geladeira, o seu amigo, a pessoa que você está evangelizando, vai ver lá aquelas várias latinhas, aquelas garrafas de vinho. É quase impossível a pessoa não pensar que você, de alguma forma, você não, né? A pessoa que tem esse costume, de alguma forma não seja mundano. E talvez até pense, é falso. Então, a orientação é melhor não beber. Ok, funcionando aqui. Beleza, pastor Marcelo, pode continuar aí? Tem uma pergunta um pouco polêmica aqui também. A gente sabe que nas igrejas, nas diversas igrejas evangélicas, existem pastores que bebem, né? E também irmãos de igreja também que acham que isso é natural, que isso é normal, que a gente pode beber e tal. E o que o senhor pode dizer a esse respeito? De pastores que se embriagam ou bebem, podem beber até socialmente lá na sua casa, irmãos que apoiam o uso da bebida alcoólica. Bom, é uma pergunta difícil, né? Não é muito simples, não. Principalmente pastores, né? Quem está na liderança de igreja, cuidando de vidas, ele tem que dar uma orientação para as pessoas que estão junto dele. Então, eu, Marcelo, não me sinto à vontade para dizer assim para o pessoal, por exemplo, da congregação cristã que faz uso de bebida. Não beba, você aí, porque eles vão dizer, não, aqui os anciãos permitem. Alguns anciãos até bebem também. Eu poderia falar de Romanos 14, como falei aqui, mas vai servir apenas como uma exortação, apenas, de fraternidade cristã, de irmão para irmão, caso ele seja convertido, digamos. Então, eu entendo, né, que eu e muitos outros pastores, né, entendemos que é melhor não beber. Então eu diria assim, o pessoal que está em igreja evangélica, seja líder, pastor ou mesmo membro, que está fazendo uso de bebida alcoólica, ele está correndo risco desnecessário. Não é necessário, a bebida alcoólica não é necessária para nós. Alguém fala, o vinho faz bem por causa dos flavonoides, né? Acho que é isso. Mas o suco de uva tem tanto flavonoide quanto o vinho. O álcool faz um bem por causa disso e daquilo. Eu acho, não tenho certeza aí, você pode até me ajudar se você souber, Carlos, que o nosso organismo, se precisar, ele fabrica o álcool que ele precisa. No próprio estômago ali, no intestino. Vamos supor que precise de álcool para uma reação química qualquer lá dentro. O amido, o açúcar, lá dentro vai ser fabricado na quantidade certa. Nas próprias frutas tem o álcool. Nas próprias frutas tem uma quantidade mínima de álcool. Né? Então, a própria natureza já tem. Seria isso, então. Hoje, principalmente hoje, eu entendo que a gente faz melhor se a gente não beber, não fazer nenhum uso de bebida. A gente faz melhor. Ok. Chegou uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não? Mais ou menos? Esse aqui tá bom também, ó. Esse microfone eu acho que está melhor, não está? Esse aqui, vocês ouvem melhor esse microfone aqui? Estão ouvindo bem? Pois é, chegou uma pergunta aqui para a Patrícia. E eu
quero dar prioridade às perguntas que chegam da plateia, porque eu acho assim muito importante. Patrícia, então quais são as consequências do alcoolismo na vida familiar? Boa noite. Tudo bem aí? Tem jovens aí nessa igreja? Que bom que vocês estão aqui, né, nessa conversa tão importante, principalmente para vocês adolescentes. Porque o mundo hoje é um mundo muito difícil de viver, né? Eu estava vendo uma estatística que diz que os jovens, adolescentes de 13, 14 anos já começam a beber, porque hoje, né, nas escolas, tudo é festa, né? Festa de formatura, tudo é motivo para beber. E vocês, jovens, adolescentes, vocês são bombardeados todos os dias com convites para ir beber, não é mesmo? Quem aí de vocês já foi convidado para ir beber? Levanta a mão. Quem já foi convidado? Pois é, eu também, quando era jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu era convidada a fazer muitas coisas que não são boas para nós. Mas nós temos que ver o seguinte, a Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que as pessoas nos convidam, nos oferecem, é o melhor para a nossa vida. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, para saber o que é bom e o que não é bom para a gente. Então vamos lá para a pergunta. O alcoolismo numa família destrói uma família. Qualquer tipo de droga, né? Porque o alcoolismo é um vício. E o vício, gente, é uma palavra que veio do latim, que significa, que é chamado vitium, que significa falha, defeito. Então todo vício é uma falha e um defeito, e causa problemas, causa morte, causa dor. E o alcoolismo numa família tem consequências enormes, não só para a pessoa que está ali sendo, vamos dizer assim, o alcoólatra, né, ou o alcoolista, mas para a família toda. Mas antes eu queria dizer para vocês uma coisa interessante. A psicologia não enxerga o alcoolismo como algo que é só responsabilidade, vamos dizer assim, culpa da pessoa que bebe. Para a psicologia, o alcoolismo é uma disfunção familiar. Aquela pessoa que bebe, ela está denunciando uma falha na estrutura dessa família. Geralmente essa pessoa que bebe é a pessoa mais sensível, mais vulnerável, é uma pessoa que psicologicamente está mais vulnerável às coisas. Então, ela é que vai absorver mais os problemas da família e começar a beber. Por isso que chama bebedor, bebe a dor. Essa pessoa, ela bebe a dor da família. É ela que denuncia que alguma coisa não está bem nessa família. Geralmente, a família acha que essa pessoa é o culpado de toda a dor da família. Ele é o único responsável por isso, mas não é. Porque o vício entrou nessa família. Essa família teve uma porta-entrada para esse vício entrar. Então, as consequências que essa família vive não é só a consequência para a pessoa que bebe, mas a família toda vive o vício. A família toda é afetada, né? Por isso é que nós pais, nós temos que tomar muito cuidado com o que está entrando na nossa casa. O que nós estamos abrindo a porta para entrar? Porque muitas vezes os jovens são incentivados a beber na própria família. Isso mesmo.
O pai, ele bebe, o pai, a mãe, né, fazem festa, chamam os amigos, e ali tem uísques, tem vodka, tem cerveja, tem cachaça, e a criança, ela convive com todo aquele ambiente. Então ela acha que se os pais bebem, ela também pode beber. E aí ela cresce, os pais começam a proibi-las de beber, mas os pais não têm moral para poder falar, não beba, meu filho, porque o filho pode falar, mas o senhor bebe, a senhora bebe, né? Por que eu não posso beber? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Muitos pais até, uma vez eu vi um vídeo, uma criança de 2 anos, com chupeta na boca, e o pai molhava a chupeta no copo de cerveja dessa criança e dava para a criança. E essa criança, desde pequenininha, foi acostumada com o gosto da cerveja. O paladar dela, o cérebro dela recebe a mensagem que é bom. E aí tem todo um processo lá que é bioquímico, que ela, quando tiver maior, ela vai lembrar desse paladar que deu prazer, que foi bom, e aí ela vai começar a beber também. Então nós temos que ter muito cuidado. E vocês jovens, não escolham esse caminho da bebida, porque nunca é o melhor caminho. O caminho do álcool, das drogas, é um caminho de morte, é um caminho que não tem volta. Legal. Vamos lá, Marciano. Chegou uma pergunta aqui também, que vai bater muito com a pergunta que eu vou fazer para você agora, que é a respeito do vinho, né? O vinho é saudável? Beber vinho... A pessoa está perguntando, beber vinho pode? Né? Então, quanto ao vinho, né? Ele é saudável? Você pode explicar para a gente? Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. É maravilhoso participar disso com os jovens, principalmente dessa idade, igual ela está falando aqui, que a gente vê que o consumo de alguns jovens começa a partir de 13 anos. 10 anos, 11 anos, isso para mim eu vejo como absurdo, na minha opinião. Eu acredito no evangelho abstêmio. Para mim não pode, de jeito maneira. O que o pastor falou aqui, o pastor Marcelo, ele falou, tá certo, né, que na Bíblia não tem nada dizendo assim, proibido beber de cara, não tem isso. Realmente não tem. A gente vê exemplos que eu vejo na Bíblia que são frustrados. A hora que aparece o vinho, frustrado. A hora que aparece não sei quem bebeu vinho, frustrado. Aconteceu alguma coisa, dormiu com a filha. Eu vejo o vinho na Bíblia dessa forma. E muitos evangélicos que eu conheço pastores, igual eles falaram, que apoiam você usar o vinho, entre aspas, moderadamente. E é tipo uma carta de euforia, dizer que você pode beber moderadamente, porque parece que não vai fazer nenhum mal. Mas voltando à pergunta para que ele fez, né? Se o vinho ele não é saudável, uma taça por dia, tem vários estudos. Provavelmente algum dos pais aqui já viu estudo dizendo que o vinho é benéfico, que ele ajuda no coração, ajuda a você... se você tomar o vinho, muito vinho, tem países que falam que se você tomar muito vinho, você não vai ter problema nas artérias do coração. Mas eu vou te alertar para um dado aqui da OMS. Isso é uma OMS, não é Bíblia, não é de Deus, isso é do mundo. OMS. O mundo, o uso prejudicial da bebida, aos alcoólicos, está relacionado com 22% do suicídio, 22% da violência interpessoal, 15% das lesões causadas no trânsito, 30% nos cânceres de boca e de garganta, 25%, está baixando? 25% das pancreatites, 12% dos casos de tuberculose, 10% do câncer de intestino grosso, 8% dos cânceres de mama, 10% de doenças cardíacas,
e 5% ou 50% dos casos de cirrose. Então, esse vinho que eles falam que você pode beber moderadamente, uma taça por dia, tem um doutor, você pode pesquisar na internet, chama Dr. Mosley. Ele era adepto do vinho moderado, mas ele tinha uma preocupação em procurar saber se o vinho realmente fazia bem para a saúde. Então ele foi estudar e ele viu que em 30% dos casos causam câncer de mama e mais 10% dos casos causam câncer no homem. Então ele falou que você bebendo aos poucos, você vai se livrar desse mal, entre aspas, no coração. Mas você está apto a morrer de câncer em 30% e 70%, em 30% e 10% dos casos. Então hoje, no mundo, se você não beber esse vinho, 10% do caso do mundo de morte está incluído no álcool. 10% de pessoas não iriam morrer se não tivesse engolido álcool e consumido álcool com ele. Então eu acredito que, e a gente vai discutir mais aqui, o álcool ele é prejudicial. Para mim, o que é evangélico, ele tem que ser abstêmio. Ele não pode se envolver com isso. Álcool mata. Vocês jovens vão te oferecer essa maldição. A gente vai fazer um jogo aqui, vocês vão ver que não vale a pena. Não vale a pena mexer com álcool. Beleza, Marciano, pode continuar aí. O pastor Marcelo também pode nos ajudar nessa pergunta. O vinho que Jesus, da época de Jesus, né, que Jesus tomava, esse vinho, ele era uma bebida alcoólica? Posso ser primeiro? Pode ser. Então, a Bíblia, ela tem várias traduções para vinho. Nossa tradução, em várias situações, aparece como vinho. Muitas delas é o suco de uva, suco puro de uva, não é o vinho. Então, em algumas traduções aparece no hebraico, vai vir tirosh, que é o vinho alcoólico, o shekar, que é o vinho também alcoólico, e o yain, que são ambos os vinhos. Essa palavra yain aparece muitas vezes, muitas, 140 vezes. E o texto em si, quando você lê lá o vinho, você vai ver que o vinho que está falando naquele momento é o vinho não alcoólico ou o vinho alcoólico. Então, assim, um texto bacana para você ver que Jesus não consumiu vinho alcoólico, com o perdão do pastor, se ele vai, acho que talvez ele vai concordar comigo. A gente pode pôr Mateus 26. Conseguimos projetar Mateus 26, é isso? Mateus 26, 28. Eu vou lendo aqui enquanto você projeta. Então, os três primeiros evangelhos vai falar a mesma coisa. Aqui, ó. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Eu vos afirmo que agora em diante não mais tomarei o fruto da videira. Jesus está deixando bem claro que é o fruto da videira. Nesse momento ele já está deixando aqui não vinho, o fruto da videira, que é o vinho puro. Eu creio que Jesus jamais ofereceria vinho para alguém. Só se a palavra de Deus fala que nós não somos justos, né? Que a nossa justiça é trapo de imundícia. A minha justiça, perto da justiça de Deus, é trapo de imundícia. Eu, Marciano, não ofereceria um copo de vinho para um alcoólico, numa santa ceia. Eu não creio que Jesus faria o mesmo. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram do Monte de Oliveiras, e Jesus prediz a traição de Pedro. Eu não conheci esse estudo, Marciano. Interessantíssimo, né? Até se você puder passar ele para a gente, a mídia coloca debaixo do vídeo de hoje, lá na descrição do vídeo, os links ou o texto mesmo, em PDF, para alguém poder conhecer essas diferentes palavras para vinho na Bíblia. E, de fato, é muito mais razoável que aquilo que representa o sangue de Jesus seja suco de uva do que vinho. É muito mais razoável. Mas o que eu penso também é assim, mesmo que haja vinho na Bíblia que embebede, e certamente há, porque Noé
ficou bêbado. Paulo fala em Efésios 4, não vos embriagueis com vinho. Então há algum vinho na Bíblia que embebeda. Mesmo assim, né? Mesmo havendo na Bíblia vinhos que tem álcool que podem embebedar, isso não justifica que hoje a gente faça uso da bebida alcoólica, né? A gente pode, por exemplo, ver na Bíblia que existe lá homens que casaram com mais de uma mulher. Havia poligamia. O fato de existir poligamia na Bíblia não justifica que hoje a gente possa ser polígamo. Então, a mera existência de alguma coisa na Bíblia não autoriza a prática ou a existência hoje. Nós temos que ver toda a lógica da coisa, né? Eu posso dar mais um exemplo, pastor? Você vai concordar comigo. Nós temos, notável que na Páscoa, os pães asmos, tinha que ser sem fermento, correto? Então, ali o símbolo do fermento era o pecado. A gente sabe que o álcool, o suco de uva fermentado é que vai se transformar em um vinho alcoólico. Então, na Santa Ceia, por esse motivo eu creio que, já que não tinha que se abster o fermento, não poderia ser um vinho alcoólico, porque ele está fermentado. Então teria que ser um vinho puro, o vinho da suco da vide. E lá em Levíticos 10, de 8 a 10, o suco de uva. Vinho puro é o suco de uva. Isso. Porque a gente vai ver que na tradução vai vir vinho, em cima e embaixo vinho. Vinho. Então a gente vai ver em Levíticos 8, 10, e falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem seus filhos estão contigo, quando entrares da tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre as vossas gerações, para você fazer diferença o que é santo, profano, entre o imundo e o limpo. Então Deus está, Jesus, na época era Deus, né, falando com Arão. Ele não permitiu nem Arão de mexer com vinho ali naquela época. Ele não permitiu que entrasse na congregação. Então vamos imaginar um Jesus vindo para ser o nosso sumo sacerdote e oferecendo vinho ou tomando vinho. Eu não consigo, é impossível, sabe? Então, para mim, toda hora que aparecer Jesus, é suco de uva que ele está bebendo, na palavra de Deus. Meu irmão Marciano, eu não me lembrava desse texto. Esse texto é muito interessante porque ele proíbe o consumo de bebida alcoólica para sacerdotes. E se a gente lembrar que todos nós em Cristo somos sacerdotes, na verdade quase que pode ser usado esse texto como uma transferência para a nova aliança, como uma proibição da gente beber. Porque se no Velho Testamento, na Velha Aliança, os sacerdotes não podiam beber, e nós somos sacerdotes, todos nós, homens e mulheres, todos nós que cremos em Cristo, somos sacerdotes, e essa transferência pode ser feita, porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam, né? O Antigo Testamento é um tipo das coisas plenas do Novo Testamento. Essa transferência ela é legítima. Nós podemos até dizer então que mais forte até do que Romanos 14, porque Romanos 14 permitiria que a pessoa, por exemplo, bebesse escondida em casa. Ninguém está vendo, então não tem escândalo. Mas esse texto, por transferência, mostraria para nós que o cristão ele não deve beber. E eu queria falar mais uma coisinha, pode ser? É o seguinte, por que uma pessoa bebe? Alguém podia falar, é sem vergonhice, é carnalidade, não presta. Eu digo para você que tem uma coisa mais profunda que não é isso. Quando o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o grego usa a mesma palavra para embriagar com vinho e para se encher do Espírito Santo. Os tradutores não traduziram assim porque ficaria esquisito, mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, né? Briga, contenda, imoralidade e tudo mais. Não vos embriagueis com vinho,
mas sim fiquem embriagados com o Espírito Santo. Ou seja, nós fomos feitos para sermos embriagados, mas não de bebida alcoólica, não de etanol, não de álcool, mas sim do Espírito Santo. Então, sabe o que eu vejo? Um outro olhar é que as pessoas que estão aí bebendo, uso de drogas também, porque é a mesma função, né? A pessoa que fuma maconha é a mesma razão pela qual alguém que bebe, ele quer uma coisa psicoativa, né? Uma droga psicoativa para mexer com as emoções, a mente, para ficar bem. A pessoa que usa cocaína também, por que usa cocaína? Porque ele fica, né? Eu nunca usei, mas pessoas que usaram me contam que quando a pessoa cheira a cocaína, né? Ele se sente o super-homem. Se for uma mulher, super mulher. Todos os problemas acabam, a pessoa se sente capaz de resolver tudo, não existe mais dor, não existe mais tristeza, até que o efeito passe e que ele sai do céu e cai no inferno. Então, o que a pessoa está buscando em todas as drogas e no álcool? Aquilo que só o Espírito Santo pode dar. Então, na verdade, o que as pessoas estão fazendo quando estão bebendo, usando drogas, elas estão sem perceber, muito mais do que uma dependência química, muito mais do que um costume que veio de criança, eventualmente, elas estão procurando pelo Espírito Santo. Só que elas usam um substituto extremamente fajuto, né? Aquela banda cover, uma droga. Tem lá o original, né? Quem que é bom aí de banda? Vamos falar do evangélico aí. Diante do Trono? Pode ser, Diante do Trono. Muito boa. Aí tem um cover do Diante do Trono, fraquinho de tudo, desafina, aquela coisa horrível. É como a pessoa que poderia estar ouvindo Diante do Trono, mas está ouvindo a banda fajuta, entendeu? Aquela música horrível e está achando que está no máximo. Quando Diante do Trono estaria lá à sua disposição. Vamos falar agora bem claramente, o Espírito Santo está à disposição de cada um de nós, se nós crermos em Cristo, e nós ficamos no etanol no lugar do Espírito Santo. Quer ver mais uma coisa interessante? Quando você vê a unção do sacerdote, era sangue e óleo na ponta da orelha direita, sangue e óleo na ponta do dedão da mão direita, e sangue e óleo na ponta do dedão do pé direito. Sem entrar em detalhes por que era ungido orelha, mão e pé do sacerdote, e nós somos sacerdotes, a junção do sangue com o óleo, não era unção só de óleo, tomava-se também o sangue dos carneiros e misturava o sangue com o óleo. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode ser dado para quem não crê em Jesus. Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas que bebem, usam drogas? Falar de Jesus para elas. Porque se elas crerem em Cristo, elas vão receber o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo nelas vai satisfazê-las plenamente. Eu só posso dar mais 2 exemplinhos só. Aí eu passo a fala. Deixa eu só completar aqui. Pode? Antes que... completando a palavra do pastor Marcelo, é muito interessante porque também sobre a questão do vinho, né? As pessoas que bebem, é a mesma coisa da pessoa que começa a fumar cigarro. Vai chegando um tempo que a bebida, o vinho não satisfaz mais. O cérebro começa a pedir coisas mais fortes. E a mesma coisa o cigarro. O cigarro não satisfaz mais, e aí vai pedindo coisas mais fortes. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e achar assim, só um copo de vinho vai fazer mal. Mas esse copo de vinho pode levar a pessoa a ficar dependente do vinho ou de bebidas mais fortes. E, falando sobre a questão, né, que o pastor Marcelo falou, do Espírito Santo, todos nós, a gente tem um buraco mesmo, um vazio dentro de nós, que esse vazio foi Deus quem deixou. E as pessoas vão buscar preencher o vazio com coisas ou pessoas. Elas começam a colocar coisas ou pessoas nesse vazio. E nós temos que tomar cuidado, porque coisas e pessoas não preenchem esse vazio. É só o Espírito Santo mesmo. Toda pessoa que entra num vício, ela está querendo sim
livrar de algum problema, livrar de alguma dor, livrar desse vazio que é imenso, livrar, né, de uma situação, por exemplo, adolescentes. O adolescente que é tímido, ele encontra, né, vamos dizer assim, na bebida, uma forma de dar coragem. O adolescente que não consegue se enturmar na turma, porque a turma todo mundo bebe e ele não, então ele fica de fora. Então, para ele fazer parte da turma, ele tem que beber. Por quê? Adolescente procura os iguais. Turma, geralmente, é dividido em iguais. Se você não bebe, você não pode fazer parte dessa turma. Se você não fuma, você não pode fazer parte dessa turma. Não é assim? Vocês adolescentes, não é assim que acontece? Então, e aí vocês se sentem o quê? Rejeitados, fora da turma. Então, vocês começam a fazer o que a turma faz. Não faça isso, porque vocês foram chamados justamente para fazer diferença, para serem diferente da turma. Porque lá na frente, essa turma vai ver vocês como diferentes e vão querer ter o que vocês têm, né? Porque vocês vão ter vida, e vida em abundância, eles não. Então, vocês têm que perseverar, não querer ser igual, né, à turma, não ser Maria vai com as outras, né? Mas falar, não, eu sei que isso faz mal para mim, eu não vou fazer isso. Jesus é que preenche esse vazio aqui, né, que eu tenho aqui. Eu não nasci para ser igual aos outros, né? Não, você nasceu para ser você. Então, a gente vê assim, que em muitas turmas, as pessoas começam a beber para isso, para poder chegar numa menina, né? Ou a menina chegar no menino, para criar coragem. Não faça isso. Ao invés disso, pede ajuda ao Espírito Santo. Pede ajuda, que Ele vem e te ajuda. Amém? Eu só queria deixar bem claro para vocês, jovens, que eu já ouvi muita coisa pondo referência de Jesus com vinho alcoólico. Eu quero deixar bem claro para vocês. Vocês estão escutando na minha boca, que vocês podem consultar na Bíblia. O pastor está aqui, não vai deixar a gente mentir, né? Ele nunca deixaria eu subir aqui se eu fosse mentir. E eu quero deixar mais um, que é o clássico, que todo mundo fala. Mas Jesus não foi lá na festa e não fez a água, transformou a água em vinho? Eles falaram lá que o vinho era melhor do que o outro? O pastor, eu sei um pouco, o pastor sabe muito mais, já estudou sobre festas judaicas. Eu acho que a festa judaica durava 4 dias, 5 dias, não era isso? Agora você imagina, Jesus chega numa festa, onde já estão bebendo, sei lá quantos dias, 3, 4 dias, sei lá, 2 dias, isso não interessa. Ele chega para fazer um milagre maravilhoso. Quando que Jesus ia fazer um vinho alcoólico para aquelas pessoas? Isso chega a ser antibíblico, chega a ser, eu acho que blasfêmico, sei lá, trazer Jesus misturado com álcool. Jesus ainda, o mestre Chala chega para ele e fala assim: você guardou o melhor vinho até agora. Então parece que a gente está tão nesse mundo. Eu vou usar até uma frase, eu não escuto música sem ser da igreja. Lá em casa não escuta, é só música gospel. Lá em casa não entra bebida, isso aí lá é não aceitável. A Thais lá mesmo, é até difícil controlar ela para falar com as pessoas. Quando ela vê a pessoa bebendo, ela quer já ir para a pessoa e falar, fala, não filho, não é assim, tem que ser... Maravilha isso aí, muito bom. Não é assim. Então, perdi o fim da meada aqui. Quando eu escuto música e o vinho. Isso, água para o vinho. Então, Jesus, Ele ofereceu o vinho puro para aquelas pessoas. O ditado mundano, agora eu lembrei, não que eu escute essas coisas, sabe? Mas já vi, eu já trabalho em frente a Casas Bahia e toca música mundana o dia inteiro. Eu tenho que aumentar o meu louvorzinho lá na loja. Quem já foi na minha loja já sabe que eu escuto louvor, irmã. Todas as vezes que ela entrou, ela está de prova, o rapazinho aqui que é filho dela, eu escuto louvor.
Então, um ditado mundano do Eduardo Costa é: se bebida fosse ruim, se bebida fosse ruim, eu tomava remédio. Tipo assim, que a bebida é boa. Esse é um ditado mundano. A gente leva isso para Jesus, que o melhor vinho é o vinho com álcool. Não, o melhor vinho é o vinho suco puro, o vinho da videira, uva pura, o melhor suco, doce, maravilhoso. Bacana. Eu sou um exemplo de que a bebida alcoólica destrói um lar. Destrói, devasta um lar. Meu pai, desde pequeno, meu pai morreu, eu tinha 12 anos. E desde pequeno eu via meu pai sempre foi um pai muito presente na minha vida até os 12 anos, mas meu pai tinha um problema, meu pai bebia muito. E eu já vi dentro do meu lado, da minha residência, acompanhei ali, vendo minha mãe passando dificuldades com meu pai por causa do álcool, né? E isso me fez gerar uma repulsa, uma repugnância por álcool, pastor. Sabe que mesmo os meus amigos bebendo, eu não era convertido ainda, eu não conseguia me envolver com álcool, porque sempre que eu me deparava com as situações, ou com o álcool, com a bebida, eu era levado pelas circunstâncias que aconteciam dentro da minha casa. Então, seu pai bebe demais, esse é um exemplo para você beber também. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa vai ver os seus pais bebendo, assistir de camarote, circunstâncias que detonam a sua família, muitas vezes batendo na mãe, querendo bater em você, brigando, falando palavras torpes. Então, aquilo muitas vezes vai fazer com que você, ao invés de querer beber também para ter aquelas mesmas reações, você tenha certa repulsa, repugnância. Nós estamos com... Oi? Geralmente são esses dois lados opostos. Ou a pessoa ela vai ter essa repugna, né, essa aversão à bebida, porque ela vai lembrar do sofrimento, ou ela vai repetir história do pai, ou da mãe, ou do tio, ou da avó, enfim. Por isso que a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então, por isso que a gente tem que evitar mesmo. E um lar de uma pessoa alcoolista é um lar realmente destruído. É um lar que não tem paz, porque nunca sabe como a pessoa vai chegar, né? Eu e o pastor Marcelo, nós somos netos, né, de um avô que foi alcoolista, e a nossa avó conta como que era. Tinha ano que a família tinha tudo do bom e do melhor. No outro ano, tinha que pedir, pelo amor de Deus, para vizinho, para amigos, para ter comida em casa. Era uma inconstância, né? Uma insegurança muito grande. E a gente vê a minha mãe, né? Ela tem aversão também. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente realmente está permitindo entrar em casa. Legal, nós estamos com o tempo bem apertado, mas vamos lá. Teve duas perguntas aqui bem correlatas. Pastor Joel, quero fazer essa pergunta para o senhor aqui. Posso frequentar um lugar onde as pessoas fazem o uso de bebidas? E a outra pergunta a cerveja, aliás, o álcool faz mal, porém, se estiverem um churrasquinho ali com o pessoal, faz mal para o crente tomar uma latinha? Pode passar o microfone para ele aí, Marciano. Eu acho que essa deve ser uma das coisas mais difíceis, né? Às vezes a gente fica até babando em cima, né? O que eu vejo é o seguinte, uma vez eu estava, como a gente vê aqui, o grande problema é que a gente não consegue ficar num copo. Esse é o grande problema. Porque a gente começa a acostumar com aquilo, e principalmente se a gente fica meio tonto, aquela sensação da tontura, da embriaguez é boa, porque a gente esquece que tem contas para pagar, a gente esquece que amanhã tem uma prova, que nós estamos ali ralando e amanhã o bicho vai pegar, né? A gente esquece que
enfim, o nosso pai enche o nosso saco o tempo todo, a gente quer esquecer isso aí, e aí aquela sensação de uma tonturinha assim, ele é até bacana. Aí a gente toma um copo e, sem saber, daqui a pouquinho aquele copo lá já não resolve mais, porque o organismo já acostuma. Quem dera se parasse nesse copo, né? Você bebesse um copo, parei por aqui. Isso. O grande problema é que esse copo aí, ele vai pedir mais um copinho, mais um, e vem mais outra latinha, e de repente... Isso, eu não sei, né? Isso aí é uma característica de um vício. O vício é assim, quando a gente fica viciado, a gente geralmente a gente começa um pouquinho, fala assim, vou experimentar só para ver. Você vai lá, experimenta e de repente você fala assim, você faz uma aposta com dinheiro, você perde dinheiro, então você fala, eu vou apostar mais um pouquinho para ver se eu recupero. Aí você vai mais um pouquinho e não recupera. Aí você vai mais um pouquinho e não recupera. Mais um pouquinho e recupera. No final das contas, você gastou tudo que tinha, ficou na pior situação e não resolveu. Perdeu. É a mesma coisa que acontece com a bebida. Você vai lá, fica num copo, depois você fala, vamos mais um pouquinho? Né? O cara ainda enche o teu copo assim, ó. Né? Assim... Vamos aí? Aí você vai, e aí acontece o que aconteceu lá na casa do Carlos. Né? Pois é. A pessoa perde o controle, quer esquecer da situação, não quer mais saber das obrigações, não quer saber da prova do dia seguinte, não quer encarar o pai, não quer encarar os seus problemas, e aí o cara enche a cara, chega torto em casa. Por quê? Porque quer esquecer, a vida é tão difícil que ele acha que bebendo ele resolve. Aí o que acontece? Acontece igual ao meu amigo, ele fica agarrado lá na privada. Fica agarrado na privada e não resolve o problema. E o problema só vai amontoando atrás. Só amontoando. Então, só quem passou por esse tipo de problema sabe. Por isso que a nossa igreja, pelo menos eu e a nossa igreja, ele fala, pessoal, não beba, porque você não vai conseguir ficar nesse primeiro copo apenas. Esse primeiro copo vai ser só a entrada de muitos outros copos, que na verdade estraga a sua vida e estraga a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o grande problema da bebida. Legal. E eu sou uma prova viva de que tem jeito de se manter imune, abstêmio da bebida alcoólica e da droga em uma universidade federal. Passei já 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, agora mais 4 de doutorado, e graças a Deus, me relaciono muito bem com os meus amigos, mas eu sei impor limites. Sabe o que eu fiz no início? Nós já vamos para o joguinho, nós vamos fazer um joguinho aqui com vocês. No início, quando eu entrei na biologia, nas ciências biológicas, eu falei para os meus amigos assim, olha, eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo. E eu me prendi naquelas palavras. Então, todas as vezes que eu era convidado para algo que me levava a beber ou a fumar, eu me lembrava das palavras que eu mesmo me prendi. E isso me fazia a dizer não, ou então eu já fui até algumas festas e tal, mas eu sabia exatamente o horário de sair. No momento em que começava a bebedeira, perder a noção, o pessoal já estava meio maluco e tal, sinto muito, estou indo embora. Então, nós precisamos nos posicionar mediante a essas festas. Você tem condição de ir numa festa e não beber? Você acha que você é crente o suficiente? Então, beleza. Mas se você acha que você tem um problema com isso, não vá. Fuja da aparência, ou então fuja de ser tentado, né? Ah, Carlos, eu não tenho condição de chegar numa festa onde está todo mundo bebendo e não beber. Então, cara, não vai. Não pisa nesse lugar. Agora, se você tem plena consciência de que você já está resolvido quanto a isso,
Estou resolvido quanto a isso. Então, beleza, se você quiser ir lá abençoar, dar um oi para seus amigos. Pessoal, começou a baixaria, eu estou dando tchau, Deus abençoe, fiz o meu social, estou indo embora. Então, nós precisamos saber, muitas vezes, nos posicionar nesses locais. Marciano, nós vamos fazer um joguinho aqui, né, Marciano? Você pode explicar melhor? Sim, vou aproveitar essa deixa, vai cair bem legal essa pergunta sobre a cervejinha. Vai servir por pai e vai servir por filho. Eu preciso de um menino e uma menina. Não precisa brigar não, pode vir um. Sem briga, pessoal. Pode vir um. Pode vir, você levantou a mão, pode vir, vem. Agora um menino. O menino, por favor. Vem um dos três aí, vem. Bernardo. Beleza. Eu vou pedir primeiro às damas, né? Vou explicar aqui mais ou menos. Esse dado vermelho vai simbolizar o vinho puro, suco de uva. Beleza? Vamos reparar aqui nele, ó. Todos os lados aqui, ó. Número 2. É um dado exato. Qualquer hora que eu jogar ele, se eu jogar os dois dados, vai dar quanto? Se eu jogar os dois, o resultado é exato, 4, correto? Esse aqui, suco de uva. Esse aqui, infelizmente, ele vai brincar com ele. Vai brincar. Aqui o dado normal, do 1 a 6. A gente vai imaginar que o par seja o álcool e o ímpar seja as drogas. Beleza? Eu vou pedir para... Como é seu nome mesmo? Lavínia. Eu não tenho parte com o pai dela, se eu conheço o pai dela de vista. Não sei se ele bebe, não sei se ele não bebe, não sei se ele experimenta e nem quero saber. Pai, se você estiver assistindo, eu não estou te denegrindo. Estou tentando ensinar para todos aqui que o álcool faz mal. Se acaso algum de vocês tem em casa bebe, ou até o pai da Lavínia, que eu não quero nem saber, nem quero que ela fale, ele vai aprender uma lição muito importante hoje. Lavínia, por favor, pega os dois dados vermelhos primeiro. Pode jogar aí. Quando cair aqui, vai dar 4. Se der resultado positivo 4, ela vai jogar um e vai jogar outro. A gente faz festa, beleza? Vamos ver, Taisla. 2. Faz festa. Quanto que deu? 4. Uhul! Beleza? Vou convidar a Lavínia agora para pegar um dado daquele. Joga o vermelho primeiro, por favor. Que representa esse dado. Esse dado representa o suco de uva. Esse aqui, 2, certo? Tem chance de sair 2 aqui e dar o 4? Chances. Tem uma chance, não tem? Pouca, probabilidade baixíssima. Isso é você fazer na sua casa o tomar o vinho, entre aspas, moderado. Você tem chance da sua filha ficar só no suco de uva e experimentar um álcool e jogar o dado de novo e conseguir tirar o 2. Mas vamos ver a chance dela. O que ela vai tirar? 3. Deu 5. Ímpar é drogas. Seu filho, ao usar álcool, ele pode ir para as drogas. E você pensa que moderadamente você pode levar na sua casa e levar o vinho e ofertar para o seu filho na sua casa e falar assim: não, Bílio, eu bebo social. O seu filho está vendo. A nossa amiga aqui, a Patrícia, falou muito bem. 50% das pessoas hoje alcoólicas aprendeu a beber em casa. 50%. Metade dos jovens hoje que bebe, ele aprendeu em casa. Se você bebe socialmente, você não tem condições amanhã de cobrar o seu filho se ele estiver alcoolizado, se ele cair no mundo das drogas. Você não tem condições de pôr na cara dele e falar: você está usando, você está bebendo? Ele vai te falar para você: mas eu bebo. Mas você bebe, pai. Eu vi você bebendo em casa. É isso que ele pode jogar na sua cara. O moderado na sua casa pode até ser moderado na sua frente, mas uma criança, um menino desse, uma menina dessa, ela fica mais tempo da vida dela com os amigos na rua do que dentro de casa. Mais tempos ela vai aprender com as pessoas da rua, com as pessoas dentro de casa. Lá fora, o álcool que você fala que é moderado, que você modera dentro de casa, ela não vai conseguir moderar com os amigos. Ela pode ir para a droga e para a perdição.
Em nome de Jesus, você não vai ser isso, Lavínia. Você vai beber só desses dois, do suco de uva. Amém? Uma palmas para a Lavínia. Vem cá, Bernardo. Bernardo, eu conheço o pai do Bernardo, a mãe dele. Prazer conhecer eles. A gente já participou de eventos. Não sei, não quero saber se seu pai experimenta, moderado, não me interessa. Joga, por favor, o dado. Os dois vermelhos. Dois. Joga o outro, dois. Pai, vocês têm Você está tendo a chance de ver seu filho bebendo suco de uva para a vida inteira. Agora, se fosse moderado na sua casa, joga o vermelho primeiro, por favor. Moderadamente, você vai beber e vai tentar tirar o 2. Você vai conseguir, sei lá, ficar só no álcool e voltar no... Você já foi no álcool, agora você vai voltar no suco. Vamos tentar tirar o 2, vamos ver se você tem essa sorte. 4. Tirou 6, gente. Pais, vocês estão aqui, eu não sei se você é adepto, não quero te julgar. Não faça isso. Não ofereça o vinho, o álcool para o seu filho. Nem que seja moderadamente, ele pode estar aprendendo a maldição dentro da sua casa. Sabe o que eu fiz lá em casa? E eu falo para você que está na câmera, aqui para esse dado. Esse dado na minha casa não existe. Existe esse daqui, ó. Suco de uva, Guaraná. Não beba muito Guaraná, que faz mal também. Mas eu tenho certeza que você não vai ficar perdido nas drogas, jogado na rua, ou perder sua família. Ofereça isso para o seu filho. Eu tenho certeza que ele nunca vai cair nessas drogas, porque a palavra de Deus fala que é para você ensinar o seu filho no caminho. Você vai ensinar o seu filho no caminho de vez em quando? Ou você vai ensinar o seu filho no caminho de para sempre no suco de uva, para sempre na água, para sempre na coisa natural, para sempre na coisa boa? Isso eu estou falando para vocês com todo o amor do mundo. Eu sei que muitas vezes, eu li muito sobre isso. Lá atrás, antes dos anos 60, os metodistas, quem começou a igreja, não era a favor do álcool, eles eram abstêmios. Isso foi dessa geração do vamos deixar o moderado. O moderado está trazendo 50% do alcoolismo na família. 50% é muita gente. Não deixe isso acontecer na sua família. Glória a Deus. Vamos aplaudir? Aleluia. Eu queria que nós nos colocássemos de pé, todos nós, e eu queria pedir que os nossos pastores orassem pela nossa geração. Nós estamos aqui como Stronger, recebendo gerações, pessoas jovens e adolescentes que vão chegar com histórico desses, parecidos com esses. E eu queria pedir para os nossos pastores nessa hora orarem pela nossa geração, orarem por nós, para que Deus nos dê sabedoria para lidar com essas pessoas, e que essas pessoas cheguem mesmo, adentrem aquelas portas, mas que elas sejam transformadas aqui nesse lugar, nessa arena onde Deus está fazendo grandes coisas. Então eu queria pedir para o pastor Marcelo e o pastor Joel orar pela nossa geração nessa noite. Amém, vamos fechar os olhos. Pai Santo, Pai Nosso, nosso coração está tocado, Senhor, essa noite. Nós estamos sentidos, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, por esse teatro. Obrigado porque ficou claro, Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a levar Jesus para as pessoas, para que eles recebam o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, não precisem do álcool. E nós pedimos ajuda esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina que já começou a beber, esse rapaz, essa moça, para que eles entendam que não está levando a nada, que eles possam ser libertos, encontrar Jesus, serem cheios do Espírito Santo e serem felizes sem álcool. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu assustei quando você chutou ali, viu? Quem assustou também? Né? Faz isso, chuta esse negócio aí do álcool, né? Da sua vida. Chuta ele, né?
Quase que vai lá no ar-condicionado lá. Mas eu achei legal, porque se fosse aqui de vocês, meu Deus do céu, né? Mas vamos fazer isso. Vamos fazer isso, né? Vamos chutar esse negócio aí e falar assim, na minha casa não vai entrar não, na minha vida não vai entrar não. Vamos orar então, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, porque hoje nós aprendemos coisas tão boas aqui, Pai. Aprendemos, Senhor, que o álcool, ele faz mal, Pai, de qualquer forma ele faz mal, Pai, que as nossas vidas não possam entrar isso. Assim como o Marciano chutou esse dado que traz álcool e droga dentro de nós, que nós possamos chutar isso. Igual o Carlos falou, ele já determinou que ele não vai usar, não vai estar bebendo. Senhor, o Senhor coloque isso dentro do nosso coração, para o resto da nossa vida, e que a gente possa crescer de forma sadia, de forma saudável, de forma que agrada ao Senhor, de forma que o Senhor fica contente com as nossas vidas, Pai. Te pedimos que nessa noite nós possamos sair daqui determinada a não cair nessa armadilha, para não cair nessa mentira do álcool. Que o Senhor possa estar dando forças para nós, cada um de nós, a hora que as pessoas vierem oferecer para nós, bebe mais um pouquinho, você fala, não, em nome de Jesus, eu não quero isso na minha vida, não quero isso estragando o meu futuro, a minha casa. Pai, que a gente possa ter essa firmeza de dizer não preciso disso. E o Senhor venha, assim como nós vimos agora, o Senhor venha com o Teu Espírito Santo trazendo a alegria do Senhor, a alegria assim que ninguém pode roubar, e essa alegria é muito maior do que qualquer tipo de álcool, qualquer tipo de droga em nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui hoje? Fui muito abençoado. Nós aprendemos muito aqui hoje. Quero agradecer a vida da Patrícia, a vida do Marciano, do pastor Joel, do nosso pastor Marcelo. Muito obrigado. E que nós juntos possamos construir, uma equipe, uma juventude, adolescentes fortes no Senhor, que sabem o que estão fazendo e sabem para onde estão indo. Você quer falar, Marciano? Eu queria falar para os jovens. Só uma palavrinha para vocês. Sabe o que tocou meu coração em fazer isso tudo aqui? Que eu conheço pessoas que estavam no altar, cuidando de jovens, que hoje está perdido no meio das drogas. Eu falei com ele. Você pensa que não? Vou mandar esse vídeo para ele. Ele sabe. Eu falei com ele. Largou da esposa, que ele tinha casado, largou tudo e hoje está se fazendo, igual a gente aprendeu com o pastor Marcelo, pastor Marcelo e pastor Joel. Ele tinha o posicionamento dele de livre, que ele era salvo, ele está posicionado no lugar salvo, se fazendo de escravo para a bebida hoje. E isso tocou muito no meu coração para ver vocês, sabe? A Thais, não entra nessa, não experimenta isso, não vai nessa de moderação, não vai nisso. Vocês só têm a perder entrar nesse caminho. E infelizmente, levando pessoas que é da igreja, vendo foto dele com pessoas, com meninos que eu conheço, que o pai é pastor, bebendo com ele. Isso, sabe, entristeceu meu coração. Não faça isso. Não vai nessa do mundo de moderação, pelo amor de Deus. Você aprendeu aqui, isso é maldição para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós não vamos ser enganados pelo diabo, pelos vícios, pelas drogas. Nós não vamos ser enganados. Nós estamos sendo instruídos por Deus aqui nessa noite. Amém? Muito obrigado pela presença de cada um que esteve aqui. E assim nós encerramos o culto de hoje à noite. Deus abençoe.